Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, e orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas vem na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus. Do céu vai cair bola de fogo. Do céu vai cair bola de fogo. Vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com Em nome de Yeshua Mashiach, louvado seja o Eterno, Onde é que tu estás, que eu te chamo e tu por não permitir que a respondes? gente esteja aqui Meu Jesus, mas eu vou lhe no horário do responder, eu sacrifício da estava manhã, certo. para a honra e glória do nome de Yud-Heh Vav-Heh, através do seu enviado, Yeshua HaMashiach. Agradecer sempre ao Pai por essa oportunidade, por permitir que a gente faça parte do seu povo, que Ele estabeleceu essa aliança desde os tempos antigos. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, ouve Israel, Adonai é teu Deus, Adonai é um. Amarás Adonai teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser e de toda a tua alma. Ensinarás essas palavras para todos os vossos filhos, por todas as gerações, aonde quer que vocês vivam. Proclamarás essas palavras na frente das suas casas, quando for trabalhar, não dormir, não acordar. Em nome de Yeshua, amém. Eu vou estar lendo aí com vocês, a pedido do irmão, Isaías, capítulo 40. Consolem e continue consolando o meu povo, diz o seu Deus. Digam ao coração de Jerusalém, proclame a ela que já está completa seu tempo de serviço, sua culpa foi paga. Ela já recebeu da mão de Adonai o dobro por todos os seus pecados. A gente sabe que a vida de quem serve verdadeiramente ao Eterno não é fácil. A gente sofre mais do que os outros. É algo que as pessoas às vezes não conseguem compreender. O nosso sofrimento é como se fosse dobrado. Por quê? Porque a gente tem que pagar aqui
e também porque a gente tem a consciência o que é certo e o que é errado. E isso aí é algo bom, libertador, porém, se a gente comete transgressões, muito será dado, muito também será cobrado em si. Então, é muito bom a gente ter o conhecimento, mas a gente tem que aplicar da maneira correta. Uma voz clama: abram uma estrada no deserto para Adonai. Nivele uma via no deserto para o nosso Deus. Que todos os vales sejam aterrados, e todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, e que os lugares acidentados sejam aplanados, e as escarpas se tornem planas. Então a glória de Adonai será revelada. Toda a humanidade em conjunto haverá, pois a boca de Adonai pronunciou. Nós somos semelhantes a João Batista, né? Somos uma voz que estamos clamando nesse deserto espiritual, tentando preparar o caminho para o nosso Senhor, Yeshua. A gente tem que diminuir para ele crescer. E se a gente tiver algo, né, como o João Batista tinha algum know-how, temos que pegar todo esse nosso know-how e jogar para Yeshua, o Messias, para trazer honra e glória ao enviado do Eterno, porque o enviado do Eterno traz honra e glória para o Eterno, sempre trazendo honra e glória para nossa cabeça, né? A mulher para o homem para Yeshua e Yeshua para o Eterno. Uma voz diz: proclame, e respondo: que proclamar? Toda a humanidade é apenas como a relva, toda a sua glória como as flores do campo. A relva seca e a flor murcha, quando o vento de Adonai sopra sobre elas. Certamente as pessoas são como a relva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. A Torá do Eterno dura para sempre. Yeshua diz: não penseis que eu vim abolir a Torá, nem os profetas. Então, se não veio, e veio dar um sentido amplo, e as Escrituras dizem que a palavra do Eterno dura para sempre, porque as pessoas não estão cumprindo. Geração após geração é como a relva. Vai murchar, vai se acabar, mas a palavra do Eterno dura para sempre. Você que traz boas novas a Sião, vá para uma montanha bem alta. Você que traz boas novas a Jerusalém, clame com toda a força de sua. Não tema em gritar bem alto. Fale às cidades de Judá: aqui está seu Deus. Eis que vem Adonai Elohim com poder, e seu braço rei ele. Veja, sua recompensa está com ele, seu prêmio está diante dele. Ele é como o pastor que alimenta o rebanho, junto seus cordeiros com o braço, trazendo-os junto ao peito, e conduz uma gentileza à ovelha mãe. Aí as pessoas sempre encaixam Yeshua aqui, e realmente é verdade. Só que o Yeshua não é o próprio Eterno. Temos que compreender essa questão. Porém, ele representa o Eterno, né? Eu gosto muito desse exemplo, que é o seguinte: um dono, vamos dizer, do Mercado Pago, dos Correios em si. Ele, quando eu vou comprar algo no Mercado Pago, eu estou comprando a ele, é isso? Só que não é ele que vem entregar, é algum funcionário dele em si, que está vestido com a farda, que está representando a empresa, e ele representa o dono. E aí, se der algum problema, algo do tipo, quem vai ser responsável? É o funcionário? Não, vai ser o dono.
na justiça aí, estava até falando com os irmãos sobre a questão da justiça. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós em si representamos e representamos o eterno. Se nós vivemos coisas boas, as pessoas vão louvar o nome de quem? Do eterno. Se fazemos coisas ruins, as pessoas vão blasfemar o nome do eterno, como diz as escrituras. O meu nome é blasfemado todos os dias por vossa causa, porque representamos o eterno. Então, quando fala aqui sobre o Deus, ele vai vir, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, não é questão em si do próprio eterno, e Yeshua sendo também o próprio eterno. É a representação de um ser através de outros, né? Como o próprio faraó fala a José. Tu será como o próprio faraó aqui. O que tu fizer, o que tu falar, é como fosse lei. Deu até o próprio anel para José. Então isso representa o eterno com Yeshua. Paulo também diz, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Yeshua, mas quando fala todas as coisas, é óbvio que não está falando do próprio eterno. Mas vamos lá. Quem já contou a água do mar? Mediu o céu com uma régua, calculou o peso do pó da terra, pesou as montanhas em balanças, ou as colinas em seus pratos. Quem mediu o espírito de Adonai? Quem é seu conselheiro, seu instrutor? A quem ele consulta para obter entendimento? Quem lhe ensina a julgar e lhe informa o que precisa saber, ou lhe mostra como discernir? As nações são como uma gota em um balde, grãos de areia em balanças. As regiões costeiras são tão minúsculas como grãos de areia. O Líbano não seria suficiente para preencher, nem seus animais seriam bastante como ofertas queimadas. Diante dele, todas as nações são como nada. Ele as considera como menos que nada. Mostrando a grandeza, né, do nosso Pai Celestial, onde as pessoas depositam sua confiança, e a gente tem que confiar no Eterno, porque foi Ele que criou todas as coisas, é Ele que tem poder para todas as coisas, e aonde as pessoas, infelizmente, acabam confiando em cavalos, em carruagens, em poderes físicos, e isso para o Eterno é nada. Com quem então vocês comparariam Deus? Com que padrão vocês o avaliariam? Com uma imagem feita pelo artesão, que os ouvires cobre de ouro? E para qual modela correntes de prata? Um homem pobre demais para apresentar uma oferta, escolhe um pedaço de madeira que não apodrecerá. Então procura um artesão de qualidade para preparar uma imagem que não tombará. Você não sabe? Jamais ouviram? Não foram avisados desde o princípio? Não entendem como a terra foi feita? Ele, o que senta acima do círculo da terra, para quem seus habitantes parecem gafanhotos? Estendem os céus como uma cortina, esparramas como uma tenda para morar. Olha que coisa interessante. Lá em Números, capítulo 13, tem aquela história, né, sobre a questão que os espias vai lá na terra de Canaã e fala sobre a questão de como eram os habitantes de lá, como eles eram grandes, pareciam como gafanhotos, e aí desencorajaram o povo, e o nosso povo ficou 40 anos no deserto por conta dessa situação. E aí Caleb e Josué queriam ir naquele mesmo momento,
e o pessoal achou aquilo um absurdo, e por aí vai. Mas por quê? Um ficou com medo e os outros não. Porque eles sabiam em si que o Eterno estava com eles, né? Aquele que é todo-poderoso, que para nós em si, ele parece tão grande que se sentimos como gafanhotos, isso eu estou sendo até modesto, né? Então, qual o grande eles confiam? Não naquele grande físico ali, os gigantes, mas sim no Eterno. As pessoas não confiavam no Eterno. O interessante é que toda vez que vai falar sobre um grande exército ou algo do tipo, fala muito sobre os gafanhotos, está em Apocalipse também, né? Sobre a questão como fosse gafanhotos, escorpiões e por aí vai. Então, sempre esses tipos de praga, né? E o Eterno mostra que se a gente cumpre a Torá do Eterno, ele está ali para mostrar para nós que mesmo que nós parecemos gafanhoto, ele é o nosso grande, nosso gigante, que sempre está nos protegendo. Tudo através do seu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Vamos lá. Ele reduz os príncipes a nada, os gentes da terra ao vazio. Mal são plantados, mal são semeados, mal lançam as raízes no solo. Quando sopra sobre eles, eles secam, e o vento os leva embora como palha. Com quem então vocês me compararão? Com quem me pareço? Pergunta o Santíssimo. Não tem como comparar o Eterno a nada. É como Paulo diz, não tem palavra, veja, não tinha palavra para descrever o que Paulo viu ali no terceiro céu. Imagina o Eterno. E Yeshua diz que ninguém foi ao Eterno a ser ele mesmo, que veio de lá. Então deve ser algo tão extraordinário que na nossa capacidade humana não tem como comparar a nada. Por isso que a gente só conseguiria suportar quando tivermos o corpo glorificado. Voltem os olhos para o céu. Vejam quem criou essas coisas. Ele traz seu exército em sequência. Chama cada um pelo nome. Por meio de seu grande poder e de sua força absurda. Nenhum deles se perde. Yeshua fala lá, né, no próprio João, a mesma coisa, né? Então o Eterno utiliza Yeshua para cumprir todas essas promessas. Infelizmente, nosso povo, o povo de Israel da casa de Judá, ainda não consegue, né, na sua plenitude, enxergar Yeshua. Porque aqui está bem claro, né, como o Eterno trabalha através de Yeshua, um verdadeiro pastor, aquele que o Eterno mostra para as nações como tem que ser o padrão a se seguir, como ele nos protege e várias outras situações. Mas, infelizmente, sabemos também que tudo isso, essa cegueira, tudo é para vir nossa plenitude e também porque as religiões, principalmente da casa de Efraim, acabou distorcendo realmente quem é esse enviado do Eterno que representa isso tudo. Por que você reclama, Jacó? Por que você diz, Israel, meu caminho está escondido de Adonai? Meus direitos são ignorados por meu Deus. Você não ouviu, não sabe que Deus Eterno, Adonai, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se esgota? Seu entendimento não pode ser sondado. O interessante é que o pessoal diz que gosta muito de pegar as traduções ruins, né? E diz que o Eterno não descansa, né? E aí, lá em Gênesis, diz que o Eterno descansou
no sétimo dia depois da criação. Aí diz que é uma contradição ou algo do tipo. Mas veja que tradição mais simples. Não é questão de não descansar, mas sim de não cansar. Essa é a diferença. Cansar é uma coisa, descansar é outra. Então, o Eterno em si, ele não cansa. Ele necessitava descansar? Não necessitava. Porém, ele mesmo guarda a sua própria Torá. Ele em si mostra qual padrão temos que seguir. Assim como Yeshua. Yeshua mostra em si qual padrão temos que seguir. Por quê? Porque ele veio do Pai. Ele imita o Pai e nós temos que imitar o nosso mestre em si. Então, mesmo a gente descansado, tendo fôlego para trabalhar, tendo fôlego para fazer as coisas, quando chegar no sétimo dia, o nosso papel é descansar. Para quê? Para cumprir, para ser imitador do nosso Pai Celestial. Ele revigora os exaustos, dá força aos fracos. Os jovens podem se enfraquecer ou cansar. Até o mais capacitado pode tropeçar e cair. Mas os que esperam em Adonai renovarão as forças. Voarão alto como que com asas de águia. Quando correrem, não se exaurirão. E quando andarem, não se cansarão. A gente viu aí, né, no Shabat, a questão dos filhos de Jacó, né, falando sobre Jazar, como eles eram fortes. A gente também falou sobre a questão como Sansão era parecido com eles. Também tinha lá a história de Elias, né? Ele corre do Monte Carmelo até Jezreel, em torno ali, se vocês forem pesquisar, em torno de uns 40 a 50 quilômetros. Então, mesmo andando em si, é algo bem longe, né? E ele chega primeiro que os cavalos. Então, é algo que ele não estava andando, ele estava provavelmente correndo. E ele não se cansou. Humanamente, isso é impossível. Porém, quando a gente tem o Espírito do Eterno, quando a gente obedece ao Eterno, o Espírito do Eterno cai sobre nossas vidas. E o que é que acontece? A mesma coisa que acontece com o Eterno. Nós não se cansamos. Descansamos quando é o Shabat, mas quando estamos no propósito e vai trazer honra e glória ao Eterno, o Espírito do Eterno cai sobre nossas vidas e viramos a imagem e semelhança do Pai. E aqui eu finalizo Isaías capítulo 40. Também vou estar lendo com vocês aí João capítulo 11. Só um minuto. Vamos lá. João capítulo 11. Certo homem adoeceu. Seu nome era Eleazar de Bet-Ania. É de Betânia, né? Está falando em hebraico aqui. Isso aqui é Lázaro, né? Falei Eleazar porque não é hebraico, mas o nome dele é Lázaro, vocês conhecem. A filha de Miriam e Marta. Esta Miriam, irmã de Eleazar, é a que derramou perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então, as irmãs enviaram uma mensagem a Yeshua: Senhor, o homem que você ama está doente. Ao ouvir isso, ele disse: esta doença não acabará em morte. Não, ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus possa receber glória por meio dela. E veja, tem uma outra passagem também que tem um cego de nascença. E aí
o povo de Israel, sabendo sobre essa questão, que hoje as pessoas acham que isso aí é impossível, não tem nada a ver, e por aí vai. Tem um cego de nascença e o discípulo pergunta para Yeshua: mestre, quem pecou? Veja, o cara é cego de nascença, irmãos. Quem pecou? Ele? Espera aí, o cara nasceu cego, ele pecou quando? Veja, ele ou os pais dele? O que Yeshua fala? Não, vocês estão errados nessa interpretação, não. Ele não combate essa interpretação. Ele diz, esse específico é para trazer honra e glória ao Eterno. Interpretação de texto, simples. Então veja que tem doenças que traz honra e glória para o Eterno. Não é culpa de pecado, não é culpa de nada. É só para trazer manifestação para a honra e glória do Eterno. Você vai ver Jó, a mesma coisa. Jó sofreu muito, né? Perdendo familiares, bem materiais, perdendo a saúde dele. E trouxe o quê? Honra e glória para o Eterno. Então, a gente tem que ter essa noção também. Claro que, eu vou dizer para vocês, 99,9% das nossas enfermidades é por conta de pecado. É 0,01% que realmente é para trazer honra e glória do Eterno. Mas não pode descartar essa possibilidade em si. Então, que a gente consiga compreender essa questão. Vamos lá. Yeshua amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Portanto, ao ouvir falar que Eleazar, Lázaro, estava doente, permaneceu mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos discípulos, vamos voltar para Judá. Os discípulos replicaram, Rabi, há pouco os moradores de lá tentaram apedrejá-lo. E assim mesmo você quer voltar para lá? Yeshua respondeu, o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque se vê a luz desse mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aí as pessoas falam, tá vendo aí? O dia tem 12 horas, então vou guardar o Shabat ali, a questão das 12 horas. Irmão, isso é uma interpretação bem ruim, né? Apesar que eu já dei essa interpretação também, já me vi dessa maneira. Mas a gente vê como a gente está sério, né? E a gente tem que ter misericórdia das pessoas. A questão é, será que realmente o dia tem 12 horas? Quando a gente vai olhar de um modo científico em si, se eu não me engano, até me corrija aí, eu acho que é só um dia ou alguns dias específicos que tem 12 horas, porque tem as suas variações, né? Um dia tem menos horas, outro dia tem mais horas, dependendo muito da estação do ano, e por aí vai. E tem um local no mundo que fica 6 meses, né? Só no sol. E aí, como é que fica? Então, a gente vê nas escrituras como tem na criação e passou a tarde e a manhã, e ali foi o primeiro dia. Oxi, tarde, mano. O dia começa na tarde, sim. Começa no rapiar. Você sabe o que é Ra? Veja, lá tem realmente assim, é o pôr do sol, né? Rapiar. Ra é o artigo, o. Lembra Hamashia, é o Messias, o enviado. E A é o quê? É o nome do Criador. Então o dia começa no o Criador. Por isso que quando ele ia falar com Adão, era no quê? No pôr do sol. O Criador chegou. Então o Criador chega onde? No pôr do sol, na virada do dia. E assim a gente sabe que ali começou. E aí tem várias interpretações, né? Que o dia começa com a nossa vida e como está o mundo, né? Começa primeiro nas trevas
e acaba indo para a luz. E isso é algo bem interessante. Isso mostra muito a humanidade, né? Mas vamos lá. Yeshua disse essas coisas e depois falou aos discípulos: nosso amigo Eleazar foi dormir, mas vou até lá acordá-lo. Toda uma interpretação, irmão, que é bem, como posso dizer assim, bem profunda, né, para algumas pessoas. Eleazar, não é Lázaro, o nome dele, Eleazar, pode pesquisar aí, é fácil de se encontrar. Que Eleazar? Qual foi o primeiro a ser Eleazar? O servo de Abraão, nem poxa, Eleazar. Mas teve outro também, bem conhecido, né, que é o filho de Arão, Eleazar, que pode ser traduzido como a ajuda de Deus ou o socorro de Deus, tá no mesmo. Azar, né? É a mesma coisa que tem lá quando Deus cria a mulher e diz lá que ela vai ser um azar para o homem. Não é um azar de algo ruim. O hebraico azar é tipo socorro, ajuda. E a gente, homem, sabe quanto a mulher nos socorre. Então a questão é, o que Yeshua está falando aqui? 2 dias. Ele passou 2 dias, né, esperando, e depois mais 2 dias para ir e ressuscitar Lázaro. 2 dias, um dia para o Eterno é como fosse 1000 anos. E as pessoas dizem que Yeshua morreu quase há uns 2000 anos atrás. Então, ele retornará no 6º milênio. Isso é uma interpretação, né? E aí ficará o quê? 2 dias sem Eleazar. Eleazar representando ali o sacerdote. Então, a gente vê aí que depois da destruição do segundo templo, acabou essa questão de sacrifícios, essa questão dos sacerdotes da tribo de Levi, agora é só com Yeshua, e vai ficar 2000 anos nessa pegada. E aí a gente vê lá em Zacarias que retornarão a questão dos sacrifícios, de subir ao templo. Então, aqui está mostrando essa questão aí sobre Eleazar e os sacerdotes. Vai botar o sacerdote da tribo de Levi? Eu não acredito só da tribo de Levi, eu digo a questão dos sacerdotes e sacrifícios. Porque lá em Êxodo diz o seguinte, que o Eterno queria que todas as tribos de Israel fossem sacerdotes diante dele. Só que por conta da questão do bezerro de ouro, né, só a tribo de Levi conseguiu essa situação. Então, que a gente consiga, irmãos, compreender essa questão aí, é uma interpretação. Toda interpretação, a gente não pode colocar ela como algo totalmente verídico, como uma doutrina, mas é algo que eu acho bem interessante. Só um momento. Cadê? Os discípulos disseram, Senhor, se foi dormir, vai melhorar. E Yeshua tinha usado a expressão para falar a respeito da morte de Lázaro. Mas eles pensaram que Yeshua estava falando literalmente de sono. Por quê? Porque o povo de Israel, eles sempre diziam, né? Vou me juntar com meus antepassados, vou dormir com meus antepassados. E Paulo até usa essas metáforas dizendo o seguinte, que quando a gente morre, para a ressurreição dos mortos, é como um abrir e piscar de olho. É como a gente vai dormir. Eu chego ali, durmo, fecho o olho, parece só uma piscada, já passou ali, se for um sono bom, né, 8, 10 horas, e para mim é como se fosse uma piscada. Assim também é a morte. As pessoas morrem e um quer dizer que ela vai ficar ali achando que está no céu ou no inferno durante 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos. Não. Elas os espíritos delas são levados ao eterno e aí acontece
duas situações aonde as pessoas não conseguem compreender. Uma, se ela for ressuscitada na volta do Messias, ela vai ser salva, tudinho, ela vai ser ressuscitada na volta do nosso mestre. Porém, se ela for condenada, aí ela vai ser só ressuscitada em si no tempo ali do julgamento, né? Depois dos 1000 anos, depois que o inimigo realmente ser preso de vez. Então tem toda essa situação por trás. Mas ninguém está lá no céu aproveitando, ou ninguém está no inferno sofrendo. Não. A gente morre uma vez, o Espírito vai para o eterno, depois somos sujeitos a julgamento. Paulo diz, primeiro vai ser ressuscitado os que morreram em Cristo, e depois vai ser arrebatado aqueles que estão vivos, vão ser levados ao céu e ter o corpo transformado. Vamos lá. Então Yeshua lhe disse, de forma clara, Eleazar morreu. E por causa de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês venham a confiar. Vamos até ele. Então, Tomé, seu nome significa gêmeo, disse aos companheiros, sim, vamos também para morrer com ele. A questão, a gente, quando tem falta de fé, né, é bronca. Isso aqui é algo que a gente tem que ter também a noção, né? Quando a gente era do mundo, quando o Espírito do Eterno não repousava sobre nós, também tínhamos essa falta de fé, né? A gente só via nas partes carnais. Agora a gente está tentando viver mais espiritual. Para as pessoas parece ser loucura o que a gente vive. Mas por quê? Porque a gente está vivendo mais espiritual. E as pessoas veem dando certo e falam, poxa, que sorte, né? Que isso, e colocam um monte de situações, mas não tentam glorificar o nome do Eterno. E aqui Tomé, somos nós no passado, somos nós carnais, né? A situação lá, quase mataram Yeshua, e Yeshua está retornando para lá, e o pessoal só vê a parte carnal. Mas como a gente viu lá em Isaías 40, Yeshua confiava em quem? Naquele gigante que via as pessoas como um gafanhoto. Quem é mais forte que aquele gigante? As nações para ele é como um pó de areia. Ele mede as águas do mar, as montanhas. Era esse que Yeshua confiava. E, infelizmente, o povo de Israel, e até hoje, as pessoas não confiam realmente no próprio Pai Celestial. Ao chegar, Yeshua descobriu que Eleazar, Lázaro, estava no sepulcro havia 4 dias. Então, você vê a questão que, infelizmente, essa questão dos 4 dias, representando aí 4.000 anos, representando também o mundo, né? Mesmo com lá os levitas, essa situação toda, como Paulo diz, não trouxe salvação para as pessoas. Não trouxe diferença em si para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas continuaram pecando. Então, de Adão até Yeshua, estavam mortos. O sacerdote estava morto. Só através de Yeshua que ele ressurge verdadeiramente. Aquela promessa que o Eterno queria trazer Israel para sendo sacerdote para o mundo todo, é só através de Yeshua no 4º milênio. Se vocês forem fazer a contagem bíblica, aí vai, claro, dar alguns erros, mas ele veio ali em torno do ano 3.700 ao ano 4.000. Então, mostrando esses 4 dias, né, esses 4.000 anos. Betânia distava pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos habitantes de Judá tinham ido visitar Marta e Miriam para confortá-los pela perda do irmão. Por isso, quando Marta ouviu que Yeshua estava chegando, foi ao encontro dele, que Miriam ficou em casa, cumprindo o período de Shiviá, que é o luto, né?
Marta disse a Yeshua: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo o que pedir a Deus, Ele dará. E Yeshua lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele vai se levantar outra vez na ressurreição no último dia. Opa! Então o povo de Israel já sabia. Ele não está curtindo algo do tipo. Ela sabia que ele era justo e ia ressuscitar o quê? Nos últimos dias. Só que Yeshua não estava falando sobre essa questão, né? Disse Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem depositar confiança em mim viverá, ainda que morra. E quem viver e confiar em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Ela lhe disse: sim, Senhor. Creio que você é o Messias, o Filho de Deus, o que deveria vir ao mundo. O povo sabia que ele não era o próprio Eterno. Ele era um enviado do Eterno, ele era o Hamashia. Porém, hoje a gente vê como o povo do Eterno não tem entendimento nas Escrituras, dizendo que o Messias é o próprio Eterno, falando sobre a questão de ficar morando no céu, que tem pessoas no inferno, que tem purgatório, que tem isso. O povo de Israel em si, mesmo eles com muita falta de fé, falta de alguns compreendimentos, a base mesmo eles tinham. Depois de dizer isso, ela foi para casa e, chamando particularmente Miriam, disse-lhe: o Rabi está aqui e chama você. Ao ouvir isso, Miriam se levantou e foi ao encontro dele. Yeshua ainda não tinha entrado na vila, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os moradores de Judá, que estavam com Miriam na casa, conformando-a, notaram que ela se levantou depressa e saiu. Seguiram-na pensando que ela ia ao sepulcro para chorar ali. Quando Miriam chegou ao lugar onde Yeshua estava e ouviu, ela se prostrou aos pés dele e disse: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Yeshua que Miriam e os moradores de Judá que acompanhavam estavam chorando, ele ficou muito comovido e também agitado e disse: onde o sepultaram? Respondeu-lhes: o Senhor, venha e veja. E Yeshua chorou. Então os habitantes de Judá disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele abriu os olhos de um cego, não poderia ter evitado que esse homem morresse? Aí o pessoal pensa: poxa, ele amava muito Lázaro, que ele chorou. Não, ele não chorou por conta de Lázaro. Irmão, olha o contexto. Eu vou ressuscitar ele, ele apenas dorme, dorme. Constantemente Yeshua falando essas questões. E Yeshua vai chorar por Lázaro porque se Lázaro seria ressuscitado por Yeshua ali naquele momento. Yeshua já sabia dessa questão. E Yeshua vai chorar por quê? Pela falta de fé das pessoas. Yeshua falou para Miriam, Yeshua falou para Marta, Yeshua falou para os discípulos, Yeshua falou para todos. Mas as pessoas ainda continuavam chorando por Lázaro, mostrando que não tinham fé. Então Yeshua chorou pela falta de emuná do povo de Israel com ele. Diziam que realmente criam nele como Messias, como ele como enviado, viam o que ele fazia, mas ainda duvidavam dele. E por isso que Yeshua chorou. Não é por conta de Lázaro, porque ele já sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Olha todo o contexto. Então, infelizmente, é o que a gente passa constantemente. A gente chora em si pela falta de emuná que as pessoas têm no eterno, principalmente através das nossas vidas. A gente passa isso aqui constantemente. E assim a gente sente realmente o que o nosso mestre sentiu. Mas vamos lá. Yeshua outra vez
muito comovido, aproximou-se do sepulcro. Era uma caverna e uma pedra jazia à entrada. Disse Yeshua: tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, o corpo cheira mal, pois já são 4 dias desde sua morte. Veja a dúvida dela, né? Yeshua lhe disse: eu não lhe falei que, se você tivesse a confiança, veria a glória de Deus? Então eles removeram a pedra. Yeshua olhou para dentro, Yeshua olhou para o alto e disse: Pai, agradeço-te porque me ouviste. Eu mesmo sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está aqui, para que eles possam crer que tu me enviaste. Tendo dito isso, Yeshua gritou: Lázaro, sai. O homem que estava morto saiu. Suas mãos e seus pés estavam envoltos em faixas de linho, e o rosto estava coberto com um pano. Disse-lhe Yeshua: tire as faixas e deixe-no ir. Muitos dos moradores de Judá que tinham vindo visitar Miriam, vendo o que Yeshua fez, confiaram nele. É o que eu estou dizendo. Yeshua não chorou por conta de Lázaro. Ele falou que iria ressuscitar Lázaro, e Lázaro ainda apenas dormia. Yeshua chora pela falta de emuná das pessoas, principalmente no eterno. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que ele tinha feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: o que faremos? Esse homem está realizando muitos milagres. Se o deixarmos seguir caminho, todos confiarão nele, e os romanos virão e destruirão o templo e a nação. Outra questão aqui: eles sabiam que Yeshua era o Messias. Só que a questão dos sacerdotes aqui era o pessoal principalmente saduceus. Os saduceus, eles eram os mediadores entre o povo de Israel e o povo de Roma. Eles ganhavam em transferências, na questão lá dos impostos. Eles eram aquele pessoal que era bastante rico do povo de Israel, mesmo Israel passando por grande sofrimento em si. Então, você vê que o saduceu estava nem aí para Yeshua. Porém, quando Yeshua chega, tira o chicote e acaba tirando os cambistas, quando Yeshua começa a mexer ali com a situação e pode interferir um pouco com Roma, aí eles começam a ficar preocupados, porque ele não queria saber da palavra do Eterno, eles queriam saber dos seus lucros em si. E essa é a preocupação, eles não confiavam em Yeshua, que ele poderia até libertar eles fisicamente. Eles pensavam: ele vai se levantar, ele vai trazer uma revolta, não vai conseguir em si vencer Roma, porque Roma é muito forte, e aí Roma vai vir, vai destruir tudo, a gente vai perder essa mordomia toda. Então esse era o medo, a falta de fé também. Lembra-se, mesmo que Yeshua viesse para libertar o povo fisicamente, o povo fosse muito mais fraco. Olha a história de Gideão, de Macabeus, de Sansão e de vários outros. Quando a gente está com aquele que é todo poderoso e faz das nações como um pó de areia, independente de quem está do outro lado, a gente vai ganhar. Isso Yeshua sempre mostrou para as pessoas. Porém, as pessoas nunca confiaram nele verdadeiramente. Vamos lá. Esse homem está realizando muitos milagres. Se eu deixarmos seguir caminho, todos confiarão nele, e os romanos virão e destruirão o templo e a nação. Mas um deles, chamado Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vocês não sabem de nada. Não veem que é melhor que morra um homem a favor do povo, para que toda a nação não seja destruída? Opa, olha que palavra! Eu acho que ele nem conseguiu compreender o que ele falou ali espiritualmente. É melhor que um morra para que todos fiquem tranquilos. E não foi o que aconteceu? Yeshua morreu ao nosso favor.
para que a gente fique tranquilo diante de Roma? Não, diante do Eterno. Olha as palavras de Caifás, o sumo sacerdote. Isso aí é algo extraordinário. Por isso que toda geração tem uma coluna, e esse sofre, esse às vezes morre, para quê? Para trazer salvação para um povo, para uma geração, para uma família. Então, se você está sofrendo aí, muitas das vezes você está levando também as enfermidades de outras pessoas. E não deixe de orar, não deixe de fazer o que é correto, não. Continue, porque é isso que o nosso mestre nos ensinou. E muitas vezes você sofre também, que eu gosto muito de falar isso, pelos nossos próprios pecados, né? Aí o Eterno faz do útil ao agradável também ali. 2 coelhos em uma cajadada só. Pega teu pecado, pega também que tu tem que levar essa enfermidade de outras pessoas, junta os dois, tu sofre pelos dois ali, e louvado seja o Eterno. Então a gente sempre tem que ter confiança no Eterno. Um justo morrendo por outras pessoas. E não apenas estava profetizando que Yeshua deveria morrer a favor da nação, e não apenas por aquela nação, mas também para reunir os filhos de Deus que estão espalhados. Daquele dia em diante, disseram planos para matá-lo. Por essa razão, Yeshua não andava mais publicamente entre os moradores de Judá. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde ficou com os discípulos. Ao se aproximar da festa de Pessa, os habitantes de Judá, muitos subiram daquela região para Jerusalém, a fim de realizar a purificação cerimonial antes do Pessa. Olha aí, a importância de estar puro para o Pessa. A gente vê isso lá em Crônicas, né? Com Ezequias, se eu não me engano, é 2 Crônicas, capítulo 30. Eles estavam procurando Yeshua, e enquanto estavam na área do templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele não virá à festa? Além disso, os principais sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse o paradeiro de Yeshua, deveria informá-los para que eu pudesse prender. Então, infelizmente, a liderança do povo de Israel, a liderança do mundo, sempre quer lutar contra o Eterno. Como Paulo diz, a briga não é contra a carne nem contra o sangue, é sim algo espiritual. A grande maioria das lideranças sabem sobre isso e eles gostam de ser influenciados nessa questão para destruir o povo do Eterno. E, infelizmente, muitas vezes, o Eterno permite para quê? Para que um morra e a nação seja liberta. Às vezes somos nós, às vezes são outros, mas se tu está aqui, é porque alguém sofreu por tu. Não só Yeshua, mas provavelmente às vezes algum antepassado teu, ou alguém em si da nossa própria geração aí, da nossa própria nação. Então é isso, irmãos. Se mais algum irmão quiser falar alguma coisa sobre o texto que eu li, ler alguma passagem, fazer alguma oração, pode ficar à vontade. Shalom, shalom. Amém, amém, amém. Amém. Vou sair aqui do celular, né? Vou ficar no computador. Glorificado seja o Deus de Israel, em nome de Yeshua HaMashiach, que ele derrame bênção e nos guarde, para a honra e glória do seu nome. Kadosh, Kadosh, Kadosh é o nome do Eterno de Israel, e Yahweh Tsebaot, em nome de Yeshua. Então, Eliaquim, Sheba e Joá responderam ao comandante:
pedimos que fale com os seus servos, com os teus servos em aramaico, porquanto compreendemos bem. Não fales conosco em hebraico, pois deste modo o povo que está sobre os muros ficará sabendo de toda a nossa conversa. Olha que interessante. Então você vê que não é de hoje que as pessoas estão em cima do muro ali, né? Eles estão em cima do muro observando o que o povo do Eterno está falando, né? E o que o povo do mundo está falando, né? O povo do mundo vai dar vários argumentos. Por exemplo, ultimamente eu vi uma pessoa aí que se diz professor, né? E eu não duvido que seja professor, né? Porque do mesmo jeito que tem mestre instruindo na palavra do Eterno, do lado do reino de Á, também tem mestres instruindo na palavra do adversário, né? Lá do reino das trevas. É muito simples a gente compreender. O problema é que as pessoas muitas vezes veem uma pessoa dizendo assim, professor fulano de tal, e pensa que todo mundo é de Deus, né? Chega a pessoa e diz assim, que o Deus te abençoe, né? Te derrame bênção. E muitas vezes a gente intuitivamente vai pensar o quê? É o Deus de Israel, né? Mas nem sempre é o Deus de Israel. Nós é que estamos na nossa própria mente, supondo que aquela pessoa que disse que Deus te abençoe é do Deus de Israel. Não quer dizer que é. Muitas vezes eu sempre chego para os irmãos e digo, olha, tenham cuidado quando alguém disser a vocês, que Deus vá com você, né, que Deus esteja contigo. Você tem que parar para prestar atenção que tipo de Deus ele está servindo. Principalmente, até mesmo no reino, as pessoas que dizem que fazem parte do povo de Deus, porque muitas delas dizem, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas as obras dele mostram que, de fato, eles são de outro, e não de Deus e de Jesus. Lá em João, capítulo 14, Jesus, no versículo 31, é o final do capítulo 14, Jesus diz algo muito, mas muito, muito importante e passa desapercebido porque ninguém quer mostrar esse Jesus. O Jesus que não é apresentado, né? Que é ele dizendo assim, é primordial que o mundo saiba que eu amo o meu Pai e obedeço aos seus mandamentos. Vamos, levantemo-nos daqui. Ou seja, vamos nos levantar e vamos falar ao mundo que Jesus ama o Pai dele, obedecendo aos mandamentos. Porque você vai ver na própria Torá, em vários locais, se repetindo, inclusive, que amar a Deus reverentemente, temendo a Ele, é obedecer os mandamentos. Na tradução em português, eles colocam amar a Deus reverentemente e obedecendo seus mandamentos. Quando ele coloca esse artigo I, fica parecendo que você pode amar a Deus e você também pode obedecer os mandamentos. Se você obedecer os mandamentos, você está com Deus. E se você amar a Deus só por amor, aquela alegria, aquele arrepio, pronto, também você está com Deus. E lá em hebraico não tem esse I de adição, né? Não tem essa conjunção I, né, como adição, ok? Lá é amar reverentemente, obedecendo os mandamentos. E aí, no hebraico, você compreende que amar a Deus é obedecer os mandamentos. Por isso que Yeshua fala lá em João 14, que é extraordinário, João 14, 15, e muitos cristãos não querem ouvir o que está escrito ali, principalmente o 15, versículo 10, aquele contexto ali, que Jesus fala claramente. Eu digo a vocês que permaneçam no amor, nesse amor. E o amor que eu vou dando a vocês é o mesmo amor que eu recebi do meu Pai, né? Que é o quê? A guarda dos mandamentos. Do jeito que ele recebeu o amor do Pai e guarda os mandamentos, nós temos que receber o amor de Jesus
que é o mesmo que o Pai deu a ele, e guardar os mandamentos. Por isso que ele fala no João 14:31, é primordial que o mundo saiba que eu amo meu Pai e obedeço aos seus mandamentos. Porque amar a Yahweh é obedecer os mandamentos. Ok? Então, aí nisso vem um contexto do que eu estou lendo agora. Tá? Você vê que o general, né, do rei da Síria chega lá e começa a falar tudo que vai ocorrer com o povo de Israel, né, se eles continuarem acreditando em Zedequias, né? Deixa eu continuar aqui. Isso mesmo, tá? Ezequias, desculpa. O rei Ezequias, certo? Se eles continuarem acreditando no rei Ezequias, né? E o rei Ezequias diz o quê? Que quem nos fortalece, o próprio nome do rei Ezequias diz, Yahweh fortalece, ou a força de Yahweh, né? Então, o rei Zedequias representa o rei de Israel, né? Que é quem? Yeshua, né? Ou seja, e o nome de Yeshua declara o quê? Quem salva é Yahweh. Aqui Zedequias, quem fortalece é Yahweh. Então, você sempre vê Zedequias, né, pregando ali para confiarmos em Yahweh. E o que é confiar em Yahweh, né? O que é sair desse muro, tá? Veja, o rei aqui, o general aqui, ele fala claramente, só. Ele diz assim que ele está falando em hebraico para que tanto ali os líderes à frente do rei Zedequias entendesse, quanto o povo que estava em cima do muro. E aí o representante do rei diz, por favor, não fale em hebraico não, porque a gente sabe falar em aramaico, nós compreendemos bem o aramaico, ou seja, a língua do mundo, do povo do mundo. A gente compreende bem a língua do povo do mundo, né? Os goim, os estrangeiros, ok? Então fale na sua língua para que o povo do Eterno não compreenda, ok? E não fiquem com medo, né? Não se desesperem. Aquele povo que está em cima do muro, aqueles que não tomaram posição ainda, né? Nem para o lado do rei Zedequias, nem para o lado do general da Síria, o rei da Síria, representante da Síria, ok? Então você vê que o representante do rei da Síria é um representante adversário do povo de Deus que fala hebraico. E quantos aí, por exemplo, estão dizendo que são líderes, mestres, rabinos e mandando o povo comer carne de porco? Não é pecado você comer carne de porco, não, porque para estrangeiro não tem problema, tá? Então, você veja quantos estão falando em hebraico para que o povo de Deus entenda o que está sendo dito, mas, no entanto, está fazendo você se desviar do Eterno de Israel. E não é só ele, não. Tem muitos aí falando em hebraico, viu? Tem um mesmo que é o outro aí, que é satanista, declarado, e agora se converteu ao cristianismo, mas fala hebraico fluentemente. Ou seja, literalmente e espiritualmente, ele é um enviado do rei da Síria, né? E o rei da Síria representa o capeta, tá? E ele é esse, ele fala hebraico, ele usa talit, ele tem menorá, ele conhece a Torá, ele conhece e explica a Torá melhor do que muitos rabinos e muitos pastores por aí, né? Eu já vi com fala deles, os pastores falando aí muitas besteiras, ele colocando os pastores no bolso, porque ele conhece Torá e conhece o hebraico. Aí é onde a gente tem que ter cuidado, né? Porque essas pessoas que estão falando hebraico e estão tentando fazer você decidir, né, a sair do muro, porque tem muitas pessoas no muro hoje, e a gente tem que compreender isso. Nem está do lado de Yeshua, nem está do lado do adversário, está em cima do muro, escutando o que o reino de Deus tem a propor e o que o reino do adversário tem a propor.
E essa é a grande questão. Nós temos que descer desse muro, né? Temos que escolher um lado. O próprio Yeshua diz, antes tu fosse quente ou frio, antes tu fosse do reino das trevas ou do reino dos céus, né? Mas em cima do muro eu vou te vomitar. Olha que interessante, né? As pessoas que dizem, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas continua quebrando os mandamentos de Deus. E aí ele vai expulsar do meio do povo do Eterno, vai ser rejeitado. A palavra de Deus na Torá diz assim, que vai ser excluído do meu povo. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, né? Eu li o primeiro versículo, falando sobre o muro, tá? Sair de cima do muro. E o que é sair de cima do muro? Vamos ler. Entretanto, o comandante lhe respondeu, porventura o meu senhor, o rei da Síria, me mandou fazer esta declaração somente ao teu senhor e a ti, ou seja, o rei Ezequias e ali os comandados do rei Ezequias. Ou seja, por acaso eu vim falar, a mensagem que eu trouxe é só para o teu rei e a vocês? Não. E não aos homens que estão sentados no muro da cidade, que juntamente convosco terão que comer o próprio excremento e beber da própria urina? Então ele já começa aí a intimidar, né? A pessoa está em cima do muro, ela não sabe se vai para o reino de Deus e abre mão de muita coisa na vida dele, que torna ele, entre aspas, feliz, né? Ou seja, ir para o brega, né? E aí ele está na dúvida se vai para o reino de Deus, abrindo mão de tudo que o mundo pode lhe propor de prazer, né? Para ficar protegido ali pelo Deus de Israel, ou ele ir para o lado do rei da Síria, né? E aqui você vai ver que o rei da Síria vai prometer coisas boas, tá? Ele não está dizendo, ó, eu quero que você saia de Jerusalém, eu vou lhe matar, não. Não, desça do muro, venha para o meu lado e você vai ter boas colheitas, você vai comer da sua videira. Aqui nós vamos ver. Eu vou continuar lendo aqui, tá? Mas ele já começa a ameaçar. Então veja que aqui é uma guerra de argumentos para te convencer a descer do muro e ir para o lado dele. E quem é que está tentando lhe convencer e fazer você descer do muro e ir para o lado dele agora? Os argumentos é do adversário. Nós agora vamos ouvir o que o adversário tem a propor, né? Ele vai fazer ameaças e, ao mesmo tempo, vai oferecer benefícios. Ameaças a quem não ouvir a voz dele e benefícios para quem ouvir. Presta atenção no contexto que está sendo lido aqui. Ok? Em seguida, o comandante se colocou de pé e ergueu a voz para que todos ouvissem. Declarou em hebraico, ou seja, na língua do povo de Deus. Tá? É isso que o anticristo, quando ele vir, todos vão pensar que ele é servo do Eterno. Por quê? Porque ele vai obedecer mandamento, ele vai querer que cumpra as coisas do Eterno. Lá na frente, nos 3 anos e meio, é que ele vai sentar no trono e vai querer ser adorado como um Deus. Aí ele vai trair, né? Mas até então, para ele ser coroado rei de Israel, enganar muitos, ele vai ser um exímio guardador de Torá. Todos vão reconhecer, realmente, esse é um servo de Deus, né? Ou seja, ele vai enganar muitos. Então, aqui é uma pessoa falando em hebraico, a linguagem do reino de Deus, tá? Ele não está falando a linguagem do mundo, não. A linguagem do mundo que ele fala, ele já convenceu todos do mundo, né? Todos que estão do lado dele já estão lá na Síria, né? A linguagem do mundo que ele conhece e é onde ele domina, já estão lá na Síria. São todos dele. Ele agora está tentando convencer a tua vida a descer do muro que tu se encontra agora para ir com ele para a Síria e abandonar Iarua, que te fortalece, ou seja, Ezequias. Ok? Compreenda o que está sendo feito aqui. Em seguida, o comandante se colocou de pé e, erguendo a voz para todos o ouvirem, declarou em hebraico: ouve, pois, as palavras do grande rei da Síria, ou seja, o adversário.
Assim diz o rei, não deixes que Ezequias vos engane. Ou seja, vamos traduzir com um nome. Não deixe que Yahua que fortalece vos engane. Olha que interessante, porque o nome aqui é Yahua que fortalece, né? Ezequias representa Yahua, ou seja, o Deus de Israel que te fortalece. Olha o que o comandante do rei da Síria diz: não deixes que Deus que te fortalece vos engane, porque ele não é capaz de vos livrar do mal. Ou seja, o povo de Israel está em cima do muro, ouvindo o comandante do adversário prestar argumentos para fazer esse povo descer do muro, seja para o lado da Síria, seja para o lado do rei de Israel, né? Olha que interessante. Então ele está dizendo, ó, não acredite que o Deus de Israel vai salvar vocês, não, né? Nem deixes que Ezequias vos faça confiar em Yahua, alegando, ou seja, o Deus de Israel alegando, o Eterno certamente nos salvará, a esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, veja os argumentos que ele está tentando convencer aqueles que estão em cima do muro. E tem quantos hoje espiritualmente em cima do muro? Eles dizem que são de Deus, que são de Jesus, mas as obras que eles vêm praticando demonstram o oposto disso. O próprio Deus de Israel diz, ó, com a boca eles me honram, mas o coração dele, as ações deles, né, tá muito longe de mim, né? Olha que interessante, 16. Ou, melhor dizendo, até mesmo as obras. A pessoa diz, ninguém vai ser salvo por obras. Não é questão de ser salvo por obras. É que as obras demonstram a quem você pertence, né? É feito o Tiago diz, tu diz que tem fé, então me mostra a tua fé sem obra, porque a minha eu comprovo a vocês através das minhas obras. Assim, assado. Eu estou demonstrando, de acordo com a palavra de Deus, que eu tenho fé no Deus de Israel. Isso não quer dizer que as obras salvam. Não. Quem salva é o Deus de Israel. Ele é que salva. E obedecer é ter juízo, né? Ter juízo é obedecer aquele que salva. É muito simples, tá? Continuando, versículo 16 e Isaías 36, ok? Não deis ouvido a o Deus que fortalece, ou Ezequias, né? Porque é a tradução do nome de Ezequias. Não deis ouvido a Yahua que fortalece, porque assim diz o rei da Síria, o adversário: fazei shalom comigo, ou seja, façam a paz comigo, e vinde a mim, assim coma cada um da sua videira. Olha aqui, ele primeiro ameaçou de destruição, e agora aqueles que não descerem do muro para o lado dele. Mas agora ele começou a oferecer as benesses de quem desce do muro para o lado dele. E quais são essas benesses? Vamos ver aqui, Assim coma cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para a terra semelhante à vossa. Ou seja, eu vou tirar vocês de Jerusalém. Se vocês descer do muro e ficar do meu lado, vocês não vão ficar em Jerusalém. Eu vou levar vocês para uma terra que é semelhante à de vocês. Não é igual. Tá? Terra de trigo, vinho, terra de pão e vinhas. Não deixes que Ezequias, de novo traduzindo o nome, para fazer uma tradução mais próxima aqui do texto espiritual. Claro, o literal, todo mundo já leu 1000 vezes esse texto, né? Então, eu estou falando um pouco do espiritual que está ocultado dentro desse texto, né? Olha só que interessante. Não deixeis que Ezequias vos iluda afirmando, ou seja, não deixem que Yahua que fortalece, ou seja, o Deus de Israel que fortalece,
vos iluda afirmando: Iahua nos salvará do mal. Ou seja, o Deus de Israel nos salvará do mal. Porventura, os deuses, com D minúsculo, aí ele começa a ameaçar de novo, né? Ele ameaçou de morte, depois ele deu benefícios a quem descer do muro e vir para o lado dele, e agora ele vai ameaçar de morte de novo aqueles que não descem do muro para ir para o lado dele. Porventura, os deuses, com D minúsculo, das nações puderam livrar suas terras da mão do rei da Síria, né? Lembre-se, esses deuses essas terras que ele está falando que foi dominado pelo rei da Síria, eles adoravam a Baal, que não é um Deus verdadeiro. Adorava a Será, que não era um Deus verdadeiro. Adorava Moloque, e assim vai, Ista, que na verdade é o mesmo Deus, só que com nomes diferentes, tá? Cada localidade tem um nome diferente. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse general, representante do rei da Síria, representante do adversário, ele começou a dizer: olha, eu invadi tal cidade que era muito poderosa. O Deus dele pôde salvar eles da minha mão e da mão do rei da Síria, né? Então, onde estão os deuses de Hamat, né? Ou seja, era uma região muito poderosa naquela época. E de Arpade. Cadê esses deuses que não puderam proteger a cidade deles do rei? Ou seja, ele está dizendo, ó, o Deus, para ele, na visão dele, o Deus de Israel era igual aos deuses das outras nações, né? É só mais um que ele vai conquistar, na cabeça dele, tá? Onde estão os deuses de Sefarvaim, né? Por acaso, eles livraram Sharon, né? Que é o nome de Samaria em hebraico, né? Samaria das minhas mãos, né? E ele fala de várias regiões que eram tudo pagã, e no final ele fala de Samaria, que também era uma região israelita. Mas vejam que Samaria caiu não porque eles eram israelitas. Samaria caiu porque abandonou ao Deus de Israel, Yahweh Tsebaot, né? Então, como? Lá, Jezabel, Baal, Aserá, é só a gente ver o que está lá no livro de Reis, né? Para a gente entender por que Samaria caiu. Apesar de ser uma nação israelita, das 10 tribos do norte, também fazendo parte do povo da casa de Israel, né? Toda a nação de Israel, né? Ou seja, boa parte dela, inclusive, são 10 tribos, né? Agora aqui nós estamos falando de 2 tribos só, Benjamim, Judá, né? E uma parte de Levi que estava espalhado nas outras tribos, ok? Então são as 10 tribos do norte, tá? Ele vai dizer, olha, Samaria caiu. E o Deus deles lá não é Yahweh? Tu acha que Yahweh vai proteger vocês aqui em Judá? Né? Então ele está desestimulando aquele povo que está em cima do muro. Ele anda com o pé no mundo e anda com o pé no reino de Deus. Parece muito o pessoal da igreja, né? Eles estão lá na igreja, mas comemoram um pouquinho de carnaval, comemoram um pouquinho de São João, né? Comemoram um pouquinho aí do Natal, comemora tudo que é festa pagã, eles estão lá com o pé na igreja e o pé no mundo, o pé na igreja e o pé no mundo, tá? Então é esse povo aí em cima do muro, que Yeshua disse que antes vocês fossem quente ou frio, porque morno eu vou vomitar vocês, tá? Então, versículo 20. Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra? Como, então, Yahweh poderá salvar Jerusalém das minhas mãos, né? Ou seja, ele estava muito confiante, porque por onde ele passou, ele conseguiu conquistar. Só que ele não compreende que por onde ele passou, ele conseguiu conquistar, porque todos estavam pecando, ou seja, adorando ídolos falsos, deuses falsos, ou melhor dizendo, shedins, demônios, né? E na hora que o demônio, na hora que você mais precisa desses espíritos malignos, o que é que ele faz? Ele te abandona e deixa você à própria sorte, tá? Mas Yahweh Tsebaot, aqueles que são fiéis, não. Esse é o único Deus verdadeiro e fiel. Todos os outros são adúlteros, covardes, falsos e mentirosos. É isso que o comandante do rei da Síria não consegue compreender, e parece que hoje a igreja atual
da mesma forma, não consegue compreender. Porque, através das obras dele, como eu falei no início, eles demonstram que não confiam no Eterno de Israel. Tá? Continuando. Versículo 21 do capítulo 36 de Isaías. O povo, porém, ficou profundamente em silêncio e nada responderam. Ficou todo mundo calado ali. Pois o rei dera esta ordem: não lhe deis resposta. Por mais que eles estivessem no muro, eles ainda estavam dentro de Jerusalém, né? Então eles iam respeitar ali o rei, porque há consequências também de desobedecer o rei, né? Se você está debaixo da proteção dele. E aí é o Mashiach Yeshua, né? Muitos aí estão debaixo do cristianismo, sobre a proteção de Yeshua, e aí muitas vezes não falam, ficam calados, mas estão em cima do muro. Como eu estou falando, através das suas obras, através das suas ações, do dia a dia, aquilo que eles estão praticando no dia a dia, eles estão em cima do muro. Mas calados eles estão, porque há uma ordem, um decreto, ok? Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, e o escrivão, e o secretário Sheba, e os cronistas e arquivistas real Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Yahuá que fortalece o que proclamara o comandante Assírio, né? Então aqui, espiritualmente, todos aqueles que ouviram aquelas palavras e foram ali, né, colocados contra a parede, né? Eles vão, rasgam as vestes ali fisicamente. Hoje, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que rasgar nosso coração. Vamos nos ajoelhar, né, e pedir orientação ao nosso rei, né, Yeshua HaMashiach, que é ele que nos mostra que Yahuá fortalece. É ele que nos mostra, através do nome dele, que quem salva é Yahuá, né? E aí, nós vamos até o Pai. Como ele disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, assim será feito, né? Em outra passagem, ele diz, assim farei, ok? Vamos lá. Só mais um pedacinho aqui. Eu não vou ler o texto todo de Isaías 37. Eu vou ler só mais uma passagem, que agora é o rei, né? Ou seja, o adversário foi até a tua porta, o adversário foi até a tua presença e te afrontou, colocando medo, terror, né, desespero no teu coração, para você descer do muro e ir para o lado deles. Quer um exemplo? Foi a questão da pandemia, né? Eles colocaram, tá morrendo 1000, tá morrendo. Todo dia aumentava o número de mortes por uma doença lá. Para quê? Claro, a doença existiu, foi uma gripe, foi, né? Ninguém discute. A maioria das pessoas pegou a gripe, mas quem confiou no Eterno curou-se com chá, com poucas coisas, né? Aqueles que se desesperaram foram para onde o adversário queria que eles fossem. Né? O adversário chegou no muro e começou a falar ali, colocando medo e terror no coração. E muitos desceram daquele muro e foram e fizeram tudo que o adversário mandou eles fazer. E hoje eles estão pagando preço, tá? Hoje eles estão pagando preço. Prepare-se, porque o adversário está na frente do muro de novo. Aqueles que estão no muro, prepare-se, porque vai vir outra aí. E quem não tiver ali diante do Deus de Israel não vai suportar a pressão que há de vir. Ok? Então, lembre-se, Ezequias, Yeshua HaMashiach, aquele que diz que Yahuá é que nos fortalece. Ok? Continuando, capítulo 37 de Isaías, aí vem a verdadeira resposta de um homem do Eterno. Ele fica calado, ele leva a tapa no rosto, como Yeshua diz, né? Leva a tapa e dá outra face. E o que é dar outra face? Ele não responde. Ele vai lá em quem pode resolver. E nesse contexto, vamos lá, Isaías 37, versículo 1. Assim, o rei Ezequias tomou conhecimento disto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de indignação e dirigiu-se ao templo de Yahuá, o Senhor, né? Em seguida, enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sheba
e os chefes dos anciões, entre os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a fim de consultar um profeta, tá? Isaías, filho de Amós, os quais lhe transmitiam a seguinte mensagem real: eis o recado de Ezequias. Este dia é um dia de profunda aflição, de castigo severo e de grande humilhação. Em verdade, ou seja, pela Torá, os filhos chegaram ao ponto de nascer, mas não há força para lhe dar luz. Esperamos que Yahweh, o teu Deus, tenha ouvido as palavras do copeiro Mor, ou comandante, enviado pelo rei da Síria, o seu senhor, para insultar e zombar do Deus vivo. Olha que interessante, né? Aqui ele diz que as pessoas que estão em cima do muro, elas estão prestes a nascer, mas não têm força. Ou seja, elas estão ouvindo um argumento do reino das trevas, como eu estava falando. Tem muitos aí falando em hebraico, certo? Mas estão servindo ao adversário. Tem aquela capa de que sabe muito da Torá, mas está lhe orientando a se desviar da vontade de Deus. Bem semelhante aos fariseus da época lá de Yeshua, que eles queriam que o povo ficasse mais preocupado em lavar a mão ritualisticamente, como os anciões ensinavam, mas até mesmo maior ou mais importante do que honrar pai e mãe. E aí Jesus foi e não ficou calado e rebateu os fariseus lá, né? Então, a gente vê aqui que aqueles que estavam prestes a descer do muro e ir para o reino de Deus ficaram com medo de fazer isso. Rapaz, se eu vou para o lado de Deus e realmente aquele homem tem razão no que ele está falando, que Yahweh não vai salvar a gente, porque a gente já pecou, né? O preço do pecado é a morte. A gente já é pecador, nós merecemos. Se eu descer e for para o lado do Eterno, o Eterno não vai me proteger. Se eu for para o lado dele, né, ele está prometendo que não vai me matar, então pelo menos eu fico vivo, ganho tempo aí para pedir perdão ao Eterno. O Eterno vai entender. O Deus de Israel é misericordioso, ele vai entender. Eu desço, vou para a Síria, fico vivo e peço perdão ao Eterno. Dou um boi, dou um carneiro, né? Ou seja, é um argumento que parece ter sentido, mas que leva à morte. Já Yeshua, não. Ele diz assim, ó, confia no Eterno. Bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí sim você vai encontrar misericórdia. Quando você parar com obras de que pertence ao adversário e passar a fazer as obras que pertencem a Deus, e Yeshua, o sangue de Yeshua, o sacrifício que o Eterno deu, esse sim te redimirá dos teus pecados. E aí sim o Eterno vai ter misericórdia da tua vida. E aí não vai ter rei da Síria, não vai ter Senaqueribe, não vai ter Jezabel, não vai ter ninguém que possa maior do que o Deus de Israel protegendo a tua vida. E é nisso que devemos confiar. Ok? Vamos lá. Continuando. Esperamos que Yahweh, o teu Deus, Isaías, né, tenha ouvido essas palavras do comandante Mor, né? Aqui bota copeiro, porque ele está servindo. Mas o interessante é que o comandante veio servir uma palavra, né? Veio dar uma palavra, e se você ali pegar aquele alimento, aquelas palavras que ele deu, e se alimentar dela, leva à morte, né? Porque a única palavra que traz a vida é a Torá do Eterno, as instruções. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Os profetas é repetição disso na prática, e o Novo Testamento é repetição disso na prática, ok? Então, como a Torá é como se fosse a teoria de uma faculdade ou de uma escola, né? E aí a prática do que a gente aprende na escola e vai fazer na vida, praticar na vida, é os profetas, os salmos, né, os livros lá e o Novo Testamento, ok? Continuando. O comandante, né, enviado pelo rei da Síria,
seu Senhor para insultar e zombar do Deus vivo, e que o Eterno, o teu Deus, castigue por toda a atitude e pelas palavras proferidas. Sendo assim, eleva, pois, uma oração em favor do resto de Jerusalém, né? Porque aqueles que se converteram ao rei da Síria e desceu do muro não tem o que fazer, né? Ao restante de Jerusalém. Uma oração em favor ao resto de Jerusalém, que ainda sobrevive, que ainda estão vivos diante do Eterno. Lembre-se, andar sobre a face da terra, respirar, comer, festejar, não quer dizer que a pessoa está viva, não. Lembre-se, o discípulo de Yeshua chegou para ele e disse: mestre, deixa eu te seguir, deixa eu te acompanhar. Aí Yeshua diz: tu queres a vida? Então vem e me segue. Aí ele disse: espera um pouco aqui, eu vou enterrar meu pai, que ele acabou de falecer, e volto e te sigo para onde quer que você for. Aí Yeshua diz: deixe que os mortos enterrem os mortos. Então você vê que Yeshua compara pessoas que estão carregando o caixão com a mesma coisa de pessoas que estão dentro do caixão sem vida. Tá? Por quê? Porque não estão buscando a Yahushua, a Jesus, não estão buscando ao Deus de Israel, não estão se alimentando da palavra que gera vida de verdade, né? Está vivos, literalmente. A gente vê os exemplos aí, né, de parasita. Você vê um besouro que morreu, está faltando pedaço, mas ainda assim o parasita faz ele continuar andando, né? Ou seja, o besouro está morto, aparentemente, né? Mas ele está se mexendo, andando. Então, não pense que determinadas pessoas que estão andando, sendo possuídas por espíritos malignos por causa dos pecados que ela cometeu, deu autoridade a esses espíritos para agir na vida dela, que elas estão vivas de verdade espiritualmente, não. Elas estão vivas na carne, mas espiritualmente elas estão mortas. Tá? Então tenha cuidado. Por isso que as obras é importante. As obras não te salvam, mas as obras demonstram aqueles que serão salvos. É um sinal daqueles que serão salvos. Uma pessoa que está redimida diante dos olhos do Eterno, ela não mente, ela não raba, ela não mata, não rouba, tá? Ou seja, então é um sinal de que você pertence ao Eterno. Aquela que está mentindo, roubando e matando é um sinal de que pertence ao capeta. Por isso que as obras são importantes. E Yeshua disse, pelas obras vocês conhecerão. Os conhecerão. Claro que ele está falando ali da liderança, ele está falando do povo de Israel, mas a gente tem que entender que as obras é um sinal, né? Quando você vê algo que é fora do reino de Deus, você acende um alerta. Epa, aquele dali não dá para confiar, não. Epa, aquela dali não dá para casar, não. Cuidado. Ou a mulher, né? Vê um homem fazendo uma determinada coisa. Epa, esse aqui não dá para ser meu esposo, não. Pelas obras, vocês os conhecerão. Ok? Continuando, versículo 5 do capítulo 37 de Isaías. Ao chegarem os oficiais do rei, do rei Ezequias à presença de Isaías, este imediatamente lhe declarou, né? Quer dizer, eles foram levar o recado, mas Isaías já estava lá com a resposta, entendeu? Olha, eis que devereis dizer ao vosso senhor, o rei Ezequias. Assim diz Yahuwah, o Elohim, não tenhais medo das palavras que ouvistes, de blasfêmias que os servos do rei da Síria proclamaram contra a minha pessoa. Eis que enviarei sobre ele um espírito, ou seja, um ruach, para que, quando ouvir esta notícia, retorne à sua própria terra. E ali farei com que seja exterminado ao fio da espada. Então, tem pessoas que elas vão latir, mas no final não faz nada. Elas só servem para colocar medo no seu coração. Ela está ali enviada pelo adversário. É o espírito do engano para testar se você ama de verdade ao Deus de Israel e obedece aos seus mandamentos em nome de Yeshua. É para isso que ela vem. Só para fazer você se desesperar e descer do muro, seja para o lado da Síria ou seja para o lado do Eterno. O problema é se desesperar
Não. O problema é o que você faz com esse desespero. O problema é ter medo? Não. O problema é o que você faz com esse medo. Temor a Yahweh traz benefício à tua vida. Agora, temor ao diabo que leva à morte. Consegue entender que o problema não é o sentimento, é o que você faz com essa informação. Ele vem só para fazer você descer do muro. Ó, desce do muro e vem pro meu lado, senão eu vou te matar. Eu vou te destruir, eu vou isso, vou aquilo. Agora, se tu vir, ó, vai ter um campo verdejante, vários arco-íris, campo verde, unicórnio para todo lado, né? Então é isso que ele vai prometer. Quem cai nessa lábia encontra a morte. Mas quem se desespera, corre aos pés do Deus de Israel, clama a ele por misericórdia em nome de Yeshua, é certo que vai encontrar um verdadeiro pai. Mas não aquele pai que ouviram falar, mas encontrará um pai face a face, como nunca ninguém conseguiu ver nessa geração. Pense num negócio difícil, essa geração realmente conhecer o Pai do jeito que ele se manifesta lá em Moisés, face a face. Tá? Encontrar o Eterno de Israel face a face. E como é que você faz isso? Desce do muro e começa a demonstrar obras de que pertence ao Eterno, amando ele reverentemente, temendo a ele, obedecendo os mandamentos. Como eu comecei falando lá de João 14. E Yeshua diz, é primordial que o mundo saiba que eu amo o meu Pai obedecendo os seus mandamentos. Só que a igreja não lê esse texto de Yeshua. Se Paulo diz que devemos ser imitadores de Yeshua, então nós devemos o quê? Amar a Deus reverentemente, temendo a Ele, obedecendo os mandamentos, ou seja, tendo obras, demonstrando que somos do Eterno. Obras. Não são elas que vão te salvar, mas você tendo elas, você vai sensibilizar o amor do Eterno na tua vida e ele vai sim te salvar. Esse é o verdadeiro evangelho que muitos não pregam aí. Por quê? Porque não dá lucro. Se você não precisa mais do pastor para orar na tua vida, tu vai lá, se ajoelha, se inclina diante do Eterno, em nome de Yeshua, e o Eterno vai ouvir as tuas palavras. Porque tu tem obras que pertencem a Ele. Tu tem obras que Ele é teu dono. Mas as pessoas têm obras que pertencem a Satanás, se ajoelha diante do Eterno e quer que o Eterno faça. Continuando. Só o finalzinho, falta pouco. Quando o comandante em chefia sobre o rei da Síria havia partido de Laques, partiu, encontrou o rei lutando contra a Líbia. Então o rei recebeu uma notícia. Tiraca, rei de Cuxi, Etiópia, está caminhando e vem lutar contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias para ameaçá-lo, dizendo: assim direis a Ezequias, ou seja, aquele que Yahweh fortalece, rei de Judá, não te enganes quando teu Deus, em quem tu confias, disser: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Certamente está bem informado sobre o que o rei da Síria fizeram a todas as terras, arrasando-as totalmente. Imaginas tu que poderás escapar da mão do adversário? Porventura, o Deus, ou seja, com D minúsculo, das nações, dos meus antecessores, exterminaram, conseguiram salvá-las? Gozar, Arã, Rezefer e os descendentes de Éden, que viviam em Telassa. Ora, dize-me, onde está agora o rei de Ramate, o rei de Arpe e o rei da cidade de Sefarim, Rena e Iva, né? Então você vê que o Eterno levantou, né, um adversário para destruir ele lá. O Eterno prometeu que ele vai morrer ao fio da espada. Lembre-se, a espada nas Escrituras representa a Bíblia do Eterno, a Torá, a palavra do Eterno. Ou seja, ele vai para lá
e vai morrer pela Torá do Eterno, porque ele blasfemou contra o Eterno. Na Torá do Eterno, o que é que diz que quem blasfema o nome de Deus? Qual é a condenação para quem blasfema o nome de Deus, né? Então, ele vai voltar, no literal, a gente entende que ele vai morrer na guerra por uma espada. Mas no espiritual, ele vai morrer espiritualmente, porque a Torá do Eterno vai trazer primeiro a condenação física, carnal, e depois a espiritual. Ou seja, o que Paulo diz lá, que nós não devemos temer aquele que pode matar a carne, mas sim Iahua, que pode matar a carne e o espírito. E foi a condenação que ele recebeu, né? Isso é muito, muito interessante. Outra coisa interessante é que ele chegou lá no muro, tentou fazer todo mundo sair do muro, indo para o lado dele, abandonando Iahua, colocando medo no coração. E Iahua disse a sentença dele, e ele, na hora de receber a sentença, ele estava prestes a ser morto, mas ainda assim, ele ainda consegue destilar um pouco do veneno dele, tentando colocar medo no coração das pessoas, né? E aí vai retornar, né? O resto da história aqui é só ler. O resto da história, ele vai retornar e vai perecer. Mas aqueles que confiaram em Iahua, assim como Ezequias, e todos aqueles que seguiram Ezequias, buscando o Eterno de Israel, para livrar eles da morte, do espírito do engano, do espírito da mentira, da morte, da ameaça, que era representada aqui pelo comandante, o Eterno proveu o livramento. E aqui mostrou o livramento, ok? Assim como todos aqueles que confiam em Yahushua, Jesus, né? Aqueles que descem do muro, confiam no que Yeshua veio nos ensinar, que é obedecer os mandamentos de Deus, né? Como está em Apocalipse 14, a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão o testemunho de que Jesus é o Messias, tá? Então você vê que obedecer a Deus, sim, é primordial, tanto quanto declarar que Yeshua é o Mashiach, né? E o que é quem é o Mashiach, na verdade, né? É o nome de Yahushua, ou seja, o Mashiach é Yahu que salva, né? Ou seja, aquele que vai te guiar é a salvação que provém do Deus de Israel. Esse é o teu Messias, né? Que ali veio representado por Yeshua fisicamente, né? Então entenda as entrelinhas, o segredo, o que está escondido no texto literal e a espiritualidade que vem junto com ele, tá? Que o Eterno tenha misericórdia de todos nós, em nome de Yahushua HaMashiach. Tome posição, desça do muro, vá para o lado do Eterno, obedeça os mandamentos, ame a Ele reverentemente, temendo de verdade, obedecendo os mandamentos. E isso vai te salvar, porque é Yahweh que salva, tá? O nome do Messias declara, Yahweh é que salva. E juízo tem aquele que obedece a quem salva. Shalom, shalom, que o Eterno derrame bênção, em nome de Yeshua, a todos os israelitas, todo Yahushua, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Se tiver mais alguém aí, queira dar uma palavra, né, ler um texto, um salmo, amém. Se não, eu vou encerrar o chat. Amém. Que Yahua derrame bênção e vos guarde, que ele resplandeça a face dele sobre todo Yahushua, que ele tenha misericórdia e compaixão daqueles que descem do muro em nome de Yeshua, que ele resplandeça a Torá viva, Yeshua HaMashiach, sobre toda Yahushua e vos traga a verdadeira Shalom. Não como o comandante do rei da Síria aqui propôs, mas a Shalom que o mundo não conhece, a Shalom com o verdadeiro Elohim de toda a criação, de toda bondade, a fonte de todo o Ahavá, de toda bondade, de toda misericórdia, a verdadeira fonte da vida. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Do céu vai cair bola de fogo, do céu vai cair bola de fogo,
Vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.